Todos encontraram Mateus capítulo 27, versículo 16? Então vamos fazer leitura em nome de Jesus. Versículo 16 a seguir. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Versículo 23. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Que todas as palavras do Senhor sejam sobre nós, e que a voz e o domínio do Espírito Santo reinem aqui nessa noite, debaixo de um espírito de temor e reverência ao Senhor, e que os céus estejam abertos sobre nós, como pessoas, como igreja, e como um povo que deseja morar nos céus. E quem crê, tome assento adorando a Deus e exaltando o seu nome. Como bem de costume eu falo, e eu fiz disso um costume, para que eu nunca me esqueça que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, todos os aleluias e levantar de mãos aqui nessa noite, sejam sempre para Ele, porque só Ele é digno de todas as coisas. Meus irmãos, nessa manhã nós estivemos meditando um pouquinho, segundo a infinita misericórdia de Deus, sobre o tema A Igreja da Porta Formosa, que está também disponível no nosso canal do YouTube, mas nessa noite o Senhor nos deu outras direções e nós vamos andar nelas, segundo a vontade de Deus. Quando nós olhamos os últimos capítulos do Evangelho, em especial que nós fizemos leitura, o Evangelho de Mateus, dentro do seu tema principal, tratando Jesus como o Jesus que é o rei verdadeiro, que não veio libertar o povo de um domínio político, mas na verdade veio libertar o povo, seu povo judeu, e depois estendendo salvação aos gentios, que somos nós. Ele veio na verdade libertar a nós do domínio do pecado. Esse é o propósito do Evangelho de Mateus. E nós olhando para o final desses capítulos, nós vemos o momento em que Jesus é preso, Jesus é traído, depois Jesus é preso, depois Jesus é negado por Pedro, Jesus é julgado num julgamento que foi feito de uma forma muito injusta e corrupta, um julgamento feito de madrugada. Quem é que já foi no fórum de madrugada para ser julgado? Ninguém, mas eles julgaram Jesus à noite, de madrugada, de uma forma injusta, para que Jesus realmente fosse crucificado. Foi corrupto, foi injusto, mas havia um propósito soberano de Deus ali. E o mais lindo é que Jesus, ele não abriu a boca, ele não ofendeu, ele não escarneceu, ele não brigou com ninguém, mas ele passou por tudo isso, como disse o profeta Isaías, como uma ovelha muda que foi levada ao matadouro. Jesus, no seu julgamento, agora dentro da lei dos judeus, ele é julgado e é condenado. Mas ele também é julgado por Pilatos, que era o representante político de Roma,
E esse é o momento em que nós nos encontramos aqui. Após esse julgamento à noite, Pedro negando Jesus, já chega amanhã. E Jesus agora é levado para ser apresentado diante de uma multidão e ser também julgado por Pôncio Pilatos. E eu me deparo com uma multidão, irmã Marlene Bezerra, que estava ali. Uma multidão que provavelmente ali naquele meio haviam pessoas que já o tinham ouvido Jesus pregar. Uma multidão que provavelmente já tinham ouvido as palavras de Jesus. Imagine comigo, nós que estamos aqui nessa noite, nesse culto de adoração ao Senhor, esse culto de glórias ao Senhor, esse culto de ceia, de alegria, de gratidão, nós que ouvimos a palavra não exatamente de forma física da pessoa de Cristo, mas ouvimos por meio de Cristo que fala através dos seus vasos de barro. Nós já somos tocados, nós já somos alcançados, nós já somos de certa forma constrangidos pela palavra que é pregada. Mas imagine uma pessoa que ouviu a palavra da própria boca do meigo Nazareno. Uma pessoa que ouviu o evangelho da boca de Jesus, irmão Francisco. É diferente, não é? Mas pense comigo, pessoas que estavam nessa multidão, que ouviram Jesus pregar, que ouviram os ensinamentos de Jesus, porque a Bíblia diz que ele ensinava e ele pregava. Pessoas que comeram do pão que Jesus multiplicou e também comeram dos peixes que ele também multiplicou. Pessoas que viram Jesus fazer milagres e manifestar uma glória que nenhum profeta de Israel havia manifesto, ao ponto no capítulo 3 de João, Nicodemos olhar para Jesus como um mestre e dizer: Senhor, não há ninguém que faça os sinais que o Senhor faz, se o Senhor Deus dos céus não for com ele. Então, pessoas ouviram Jesus pregar, pessoas foram tocadas, alimentadas, discipuladas e talvez batizadas por causa do ensinamento e da pregação de Jesus. E aqui está uma multidão. E provavelmente nós podemos ter quase a plena certeza, não afirmando para que não estejamos sujeitos a erros. Haviam pessoas nessa multidão aqui, no julgamento político de Jesus, por Pôncio Pilatos, que foram alimentadas e estiveram nesse momento, ali. Foram alimentadas não só pelo pão que Jesus multiplicou, mas pelo pão que ele mesmo é, o pão vivo que desceu dos céus. E agora essas pessoas estão ali olhando para Jesus, Jesus sendo apresentado por Pilatos, numa condenação que nós vemos que foi corrompida. E agora nós nos deparamos nessa situação. Quantas vezes nós somos essa multidão, que somos alimentados, que provamos da excelência do Senhor e da plenitude do seu Espírito. Quantas vezes Deus já falou conosco, meus irmãos? Quantas vezes Ele já falou por palavras e por ensinamentos? Quantas oportunidades nós já tivemos? Quantas provisões nós já tivemos das próprias mãos do Senhor? Não tinha o que comer em casa, Jesus falou com alguém e te abençoou. Não tinha o que vestir, mas Jesus tocou em alguém e você foi abençoado. Não havia salvação, mas perdição na sua vida, e Jesus usou alguém para falar o evangelho para você, pregar a palavra, e você foi achado pelos céus. Quantas vezes nós somos essa multidão, que está ali, olhando as coisas que são de Jesus, olhando para aquilo que diz respeito a Ele, e nós tomamos as decisões erradas. Por isso, nessa noite eu quero falar sobre o tema, debaixo da direção e misericórdia do Senhor. Pare de trair Jesus. Porque só há uma maneira de trair Jesus. Você não trai alguém que você não conhece. Você não trai alguém que você tem comunhão. Traições são feitas no quesito de amizade, relacionamentos interpessoais. Então você só pode trair pessoas que estão próximas a você.
Eu estou falando para pessoas que estão num culto de Santa Ceia, que vão tomar o pão, que é o corpo de Cristo, e o cálice, que também representa o sangue dele. Pessoas que, pelo menos nominalmente, superficialmente, no natural, têm comunhão com ele. Por isso tomam do seu corpo. E nós, como cristãos que estamos num culto de ceia, nós temos que ter o temor e saber que nós corremos o risco de trairmos Jesus, de negarmos Jesus. Porque nós, como já disse, nominalmente, aparentemente, o conhecemos. As pessoas lá de fora não traem Jesus porque não conhecem Jesus, porque nunca entregaram suas vidas. E o Evangelho é muito enfático. Jesus diz que é melhor que nós não conheçamos do que nós, um dia conhecendo Ele, viremos as costas para Ele. Por isso há uma palavra dos céus para nós: pare de trair Jesus. Há uma pergunta, pastor: como vou trair Jesus? E nós vamos meditar um pouquinho a partir da perspectiva dessa multidão, da situação em que essa multidão se encontrou. Tem alguém aqui que quer ouvir a palavra de Deus? E se doer porque o alimento é forte e alimenta a alma daqueles que o recebem. Aleluia. Versículo 16. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Por que nós estamos traindo Jesus? Por que nós devemos parar de trair Jesus? Primeiro, porque Jesus não é reconhecido e nós temos o desejo de sermos reconhecidos. O preso Barrabás, ele era bem conhecido, mas quando a Escritura fala de Jesus, não usa essa expressão. Há momentos que nós estamos tomando atitudes que nos levam a seguir um caminho de Barrabás. Há momentos que nós estamos tomando atitudes que nos levam a andar nos passos não de Cristo, mas nos passos de Barrabás. Por quê? Porque nós queremos um reconhecimento físico que não pertence a nós. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, foi considerado assim. Ele diz que não há como um cristão querer ser reconhecido numa terra em que o seu Senhor foi crucificado. Não há como nós desejarmos algo, é o Isaac aqui, glória a Deus, Deus abençoe. Não há como nós desejarmos algo na terra que o nosso Senhor não desejou. 1 de João 2,6, aquele que diz estar em Cristo, deve andar como Ele andou. Então não devemos seguir os passos de Barrabás, mas devemos seguir os passos do Senhor Jesus. Um reconhecimento humano, um reconhecimento terreno, um reconhecimento que nos leva a olhar mais para as pessoas do que para Cristo, olhar mais para as coisas terrenas do que para as coisas celestiais. Um reconhecimento que não cabe a nós, porque Jesus, enquanto andou nessa terra, Ele mesmo disse: eu não vim aqui fazer a minha vontade, eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E no capítulo 4 de João ele diz: a minha comida, o que me move, o que me dá força, é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus não buscou a sua própria glória, o seu reconhecimento, mas o perigo está em nós sabermos e sermos conscientes e buscarmos. O motivo de nós termos divisões no nosso meio, facções, contendas, comparações, é esse, porque nós buscamos um reconhecimento. Agora eu te pergunto, debaixo do temor dos céus, onde nós receberemos o nosso galardão? É aqui ou no céu? Me responda, por favor, aqui ou no céu? Se é no céu, então por que buscamos aquilo que só o céu pode dar na terra? O Espírito Santo te traz aqui, porque Ele está falando aos seus ouvidos, que já acabou o tempo de nós esperarmos coisas terrenas,
sendo que é só o céu que pode nos encher. Atos capítulo 2, a igreja não foi cheia por causa de uma politização romana, a igreja não foi cheia por causa de um sentimento religioso, a igreja foi cheia porque Jesus disse: ide, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E foi o mesmo alto que respondeu à voz de Jesus. E de repente veio sobre eles o vento, um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas por eles, o quê? Línguas repartidas como que de fogo. E a Bíblia termina dizendo: e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas de onde veio o fogo? De onde veio o Espírito? Do céu, meu querido. Porque se o céu fala, o céu se responsabiliza. Onde nós devemos buscar reconhecimento? Nos céus. Pastor Cleomar aqui disse que o maior milagre não é nós sermos curados. O maior milagre não é nós termos vitórias financeiras. Mas o maior milagre é ter o nome escrito no livro da vida. Que nós possamos ter essa mente, porque quando nós buscamos reconhecimento, nós estamos abrindo portas de traição sobre a vida de Jesus. Nós estamos correndo riscos de trairmos Jesus, e talvez não temos mais oportunidade de voltar para Ele. Meus irmãos, eu olho para a vida de Jesus, e eu não vejo Jesus preocupado com as coisas passageiras. Eu olho para a vida de Jesus e eu não vejo Jesus preocupado com aquilo que Ele tinha para comer, com aquilo que Ele tinha para beber, ou com aquilo que Ele tinha para vestir. Nós olhamos para a vida de Jesus e nós vemos um homem que se entregou, um homem que amou, um homem que foi humilde e suportou morte de cruz. Pare de trair Jesus buscando reconhecimento humano. Pare de trair Jesus buscando aplausos humanos. Prefira ser conhecido nos céus. Prefira ser reconhecido na glória, aonde Ele te olhará e Ele dirá: servo bom, serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Pare de trair Jesus. Ele foi entregue por inveja, e nós não queremos ser entregues por inveja. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. E a Bíblia também diz no versículo 18, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Jesus passou por um caminho que a maioria de nós, e eu digo isso com plena certeza, não estamos dispostos a caminhar. Porque se estivéssemos, não perderíamos as reuniões de oração. Porque se estivéssemos, estaríamos aqui nas vigílias de oração. Porque se estivéssemos, não viríamos na igreja só no culto de ceia. Meus irmãos, Jesus foi entregue por inveja. E eu te pergunto, você também está disposto a ser entregue por inveja? Você está disposto ou não? Porque Jesus disse, ensinando a nós, no capítulo 5 de Mateus, versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então Jesus, ele está passando por uma coisa que ele havia ensinado. E ele está provando que as suas palavras não são somente abstratas, mas são também concretas. Ele foi entregue por inveja, e nós não queremos ser. Terceiro, nós estamos traindo Jesus, porque ainda somos persuadidos. Versículo 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Estamos sendo persuadidos. E a palavra persuasão
pode-se dizer que ela vem da mesma origem da palavra influência, quando alguém te leva em palavras e te faz mudar de ideia de uma maneira que você mais ou menos não sente. A multidão estava olhando Jesus, que curou, o Jesus que batizou, o Jesus que libertou, o Jesus que por uma palavra, meu irmão, fez milagres. E aqui a Bíblia está dizendo que essa mesma multidão foi persuadida. Nós somos persuadidos. Nós traímos Jesus quando nós deixamos que as coisas do mundo nos influenciem. Por quê? Porque se você é influenciado pelo mundo, você viverá de acordo com o sistema do mundo. Mas se você e eu formos influenciados pelos céus, viveremos de acordo com a doutrina dos céus, a palavra dos céus, o sistema dos céus. Por isso o apóstolo Paulo diz: não se conformem com o sistema do mundo, mas que haja em vós uma renovação no entendimento, para que vocês possam entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme, não se deixe influenciar, não se deixe persuadir por amizades que te afastam de Jesus. Não te deixes persuadir por atitudes que te levarão a brechas que te afastarão de Jesus. Não se deixe levar por coisas que roubam Jesus de você. Talvez tem gente aqui que vai parar de ouvir aquela música. Talvez tem gente aqui que vai deixar de ter aquela amizade. Talvez tem gente aqui que vai parar de assistir certas coisas. E não será mais persuadido, porque já não tem mais o desejo de ser influenciado pela terra, mas ser influenciado pelos céus. Eu não quero ficar longe dos céus. O desejo do cristão verdadeiro é isso: não perder os céus. Por isso ele ora e ele diz: Senhor, tira tudo, mas não tira o céu. Tira só o que me rouba de ti, só o que me afasta, só o que me tira da tua presença. Tira aquilo que me influencia para sair da tua presença. Pare de trair Jesus com um posicionamento pela metade, porque não temos um posicionamento real. Versículo 23, a Bíblia diz: o presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Essa multidão, ela não tinha um posicionamento real, porque ela se vendeu, ela se corrompeu, e ela traiu o Cristo que poderia salvá-la. Quantas vezes nós estamos tomando essas atitudes? Não temos um posicionamento real, porque nos vendemos com as facilidades dessa terra. Nos voltamos para as coisas que são mais práticas, mais fáceis. E o nosso posicionamento diante do céu está corrompido, está comprometido, está sendo vendido. Não deixe que a terra te compre. Não seja comprado pelos valores da terra. Tenha um posicionamento verdadeiro. Se você serve a Jesus, é Jesus que você serve, meu irmão. Se você serve Jesus, naquela casa você continua servindo Jesus. Se você serve Jesus no seu trabalho, você continua servindo Jesus. Se você serve Jesus naquela conversa no fim da tarde, tomando cafezinho, comendo pão de queijo, você não deixou de servir Jesus. Se você e eu servirmos Jesus, não importa o lugar, não importam as circunstâncias, não importa onde você está, você tem um posicionamento real. Eu já fui tentado por isso. Já cancelamos cultos de Santa Ceia, meu querido,
por causa de problemas. É lógico que a facilidade era o quê? Passa a mão por cima e tudo está muito bem. Mas se o posicionamento é real, não importa o preço que nós tenhamos que pagar. Meu querido, eu tenho certeza que segunda-feira será um dia diferente. Eu tenho certeza que no domingo após essa reunião, você vai chegar em casa e vai passar um pensamento na sua cabeça. Eu não posso trair Jesus. Eu não posso deixá-lo, eu não posso ser como a multidão, eu não posso escolher Barrabás e negar o Cristo da minha alma. Pare de trair Jesus, lavando as mãos, escolhendo lavar as mãos, do que se opor ao sistema mundano. Pilatos chamou uma bacia ali, para que trouxessem uma bacia de água, e ele lavou as mãos, e ele disse: eu estou livre do sangue desse justo. Agora, divino, se a Kate tem um sonho à noite, e chega para você e diz: amor, sonhei a respeito daquele irmão, ele é justo, não fala nada não, tu ia fazer o que, divino? Ouvir ela. Mas Pilatos não ouviu a sua mulher, porque a Bíblia diz, nós lemos, que ela teve um sonho, onde muito se angustiou, porque Jesus era justo. Jesus não deixou de ser justo, porque estava sendo julgado, e ele está ali numa condição constrangedora. Imagine, oh meu querido, o santo Jesus, sendo julgado por homens perversos. Imagine o justo Jesus sendo julgado por homens injustos. Imagine o meigo Jesus, o humilde Jesus, sendo julgado por homens orgulhosos. E Pilatos agora lava as mãos e decide tomar partido com a multidão. Nós traímos Jesus quando nós seguimos um caminho de facilidades, quando nós seguimos o caminho de facilidade, quando nós lavamos as mãos, nós estamos dizendo: eu não estou do lado da vontade de Jesus, eu não estou do lado da pessoa de Jesus, eu não tenho comunhão com Jesus, eu estou seguindo o caminho de uma multidão que não quer saber do que Ele fez e de quem Ele é. Eu estou seguindo o caminho de pessoas que se venderam. Eu estou seguindo o caminho daqueles que sacrificam o santo, que é Jesus, para poder estar bem com o povo. Eu te digo uma palavra dos céus para a sua vida: esteja mal com o povo e bem com Jesus. Jesus disse: nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, nós devemos temer aquele que condena a alma. Ah, meu querido, não sacrifique aquilo que é santo para poder estar bem. Tem famílias aqui que vão entrar em um propósito, e tem sempre alguém que não deseja estar num propósito. Mas não deixe de estar no propósito para agradar a sua família e sacrificar a vontade de Jesus para essa família. Pare de trair Jesus, lavando as mãos, tendo um meio posicionamento, se vendendo. Nós não podemos abrir essa porta, porque é um caminho muito perigoso, meu querido e minha querida. Agora nós não podemos esquecer que toda ação tem uma reação. Gálatas 6:7, a Bíblia diz: tudo que o homem plantar, ele ceifará, colherá. Há consequências. Pilatos lava as mãos e o povo diz: que o sangue dele seja sobre nós. E eu te pergunto, ao longo da história, o que aconteceu com os judeus? O que aconteceu com os judeus? Eles falaram assim: não caia somente sobre nós, mas sobre nós e os nossos filhos. Eles colheram o resultado. Toda ação tem uma reação. Talvez nós estamos vivendo apenas aquilo que nós plantamos.
Se nós seguimos um caminho de traição, nós não vamos colher frutos de fidelidade. Se nós andamos num caminho de apostasia, nós não colheremos frutos de um avivamento. Se nós andamos no caminho de Barrabás, nós não colheremos os frutos de Jesus. Se nós desejamos as coisas terrenas e semeamos elas, nós não colheremos as coisas eternas. Você e eu precisamos entender, e eu me incluo nisso porque Deus também fala comigo nessa noite, e eu não sou melhor que ninguém. Você e eu precisamos entender que com Deus não tem meio termo, não tem meio posicionamento, meia oração, meio pé lá no aquilo que é de Deus e naquilo que está lá fora. Não existe isso. Não existe meio compromisso como obreiros, não existe meia adoração na igreja. Ou nós adoramos ou não, ou nós estamos com Jesus ou não, ou nós seguimos Jesus ou não. Ou eu adoro e não importa quem esteja ali, ou eu não adoro Jesus de verdade. Tem consequências, e nós temos que medir consequências. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com aquilo que convém, meu querido. Eu falei isso nessa manhã, Atos capítulo 1, versículo 7. Jesus diz: não convém a vocês saber dos tempos e das estações. E no versículo 8, Jesus diz o que convém: quando descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serem as minhas testemunhas. Cuidado com aquilo que não convém, porque às vezes nós estamos apenas colhendo o fruto de uma igreja que decidiu cuidar daquilo que não convém e esquecer aquilo que é vontade de Deus. Cuidado com essa motivação que está dentro do seu coração, porque aparentemente nós estamos fazendo para agradar a Deus, mas Ele olha para os nossos corações e Ele sabe que é por um motivo de competição, que é por um motivo de comparação, que é por um motivo de orgulho, mas não é para a glória dEle. Cuidado com aquilo que você planta, cuidado com aquilo que nós plantamos. Nós não servimos Jesus da maneira que nós queremos. Se servimos Jesus é do jeito que Ele quer. Aleluia. Se tem algumas lições que eu aprendo de forma mais intensa a respeito disso, é o que nós vamos falar a partir desse momento. Não crucifique ninguém, porque quem você mata hoje pode te salvar amanhã. A multidão gritou: crucifica-o, mas Jesus era aquele que haveria de o salvar. Não crucifique ninguém. Talvez você está julgando muito um irmão, e é ele que Deus vai usar para te abençoar, meu querido. Mas quando nós traímos Jesus, nós perdemos essa percepção. Nós seguimos um caminho de traição. E se eu traio Jesus, eu traio qualquer um. Se eu crucifico Jesus, eu tenho coragem de crucificar qualquer pessoa. Não existe ninguém mais importante que Jesus. Ele é o centro do Evangelho, Ele é o fundamento da igreja, Ele é o cabeça do corpo de Cristo. E se nós crucificamos Ele, o que dirá os irmãos? Mas cuidado, porque você pode matar quem pode te salvar. Aleluia. Olha o que eles fizeram com Jesus. Versículo 26. Então soltaram Barrabás e mandaram açoitar Jesus e entregaram ele para ser crucificado. Imagine, meu querido, Jesus naquela espécie de tronco. O filme do Mel Gibson, aleluia, retrata de uma forma tão real que não há como não se quebrantar olhando aquele filme. Jesus com as mãos atadas
E 2 homens, tomando cada um tipo de chicote, o plutório e o flagrum. Um chicote feito de tranças de couro, com pedaços de chumbo e ossos de carneiro. E agora 2 homens, porque um batia uma vez, contava um, e o outro batia outra vez e contava um de novo. Começaram a bater em Jesus, o Salvador sendo açoitado. Imagine o pensamento de Jesus. Pense: Pai, eles estão me batendo e pedaços da minha carne estão saindo. Os estudiosos mais exagerados dizem que era possível ver os ossos, as costelas de Jesus, por causa das batidas. No sul, não sei se tem alguém aqui do sul, irmão Cleomar, quando era menino apanhava de relho, que é um pedaço de couro que batia no cavalo, para o cavalo andar mais rápido. E lá muita gente apanhou disso, e dói. E é couro. Agora imagine chumbo, osso, e Jesus apanhando. E o pensamento do Salvador não era condenação. Ele estava sendo açoitado. E ele estava dizendo: eu vou suportar um pouquinho mais, porque na cruz, oh aleluia, eu vou poder salvar aqueles que me bateram. Eu vou poder salvar aqueles que me condenaram. Eu vou poder salvar aqueles que me julgaram de forma corrupta. Eles têm confusão, mas eu sou o príncipe da paz. Aleluia. Não crucifique ninguém. Não mate ninguém. Talvez Jesus colocou essa pessoa aí para te salvar, meu irmão. Nós somos frutos da oração de alguém. Aleluia. Aleluia. Não mate ninguém. Seja um instrumento de salvação. Seja um instrumento de bênçãos. Cuidado com as suas palavras. Pare com os julgamentos. Deixe as condenações. Porque foram os julgamentos precipitados e as condenações erradas que mataram o nosso Salvador. E Ele não pode mais ser profanado como foi no nosso meio por nós que falamos que o amamos. Pare de trair Jesus condenando o seu irmão. Pare de trair Jesus julgando o seu próximo. Aleluia. Sua dor de hoje pode ser a redenção de alguém. Aleluia. Você não entendeu? Suas feridas de hoje podem se tornar a cura de alguém. A dor que você está enfrentando pode ser Jesus te fazendo passar por situações que vão te levar a saber e sentir o que é a dor daqueles que chegarão até você. Só que haverá uma diferença. Você terá palavras de consolo. Por isso o apóstolo Paulo disse: nós somos atribulados para que possamos consolar aqueles que são atribulados. O que você está vivendo agora pode ser uma resposta da oração de alguém. Não desista, não negue a cruz, não traia Jesus, não pare, continue caminhando, porque você chegará lá, será crucificado, mas você também será ressurreto pelo poder do Espírito Santo. Oh, aleluia. Despiram Jesus, tiraram a roupa dele, depois de ter apanhado. Imagine você que fez um ferimento, e você colocou um band-aid, e aí você puxa, às vezes incomoda, não incomoda? Imagine Jesus tendo sido açoitado da maneira que foi, e vestido após isso. Imagine
aquele tecido, aquela roupa colada no seu corpo. Quem já teve algum ferimento, o Derek vai saber melhor o que é isso. Mas quando você corta uma parte do seu corpo e a roupa está próxima, ela gruda. E quando puxa, dói ou não? Dói. Só que Jesus não tinha um cortezinho. Jesus não tinha um furo, ele tinha muitos cortes. Ele tinha muitos furos. E aí quando puxa, arranca a pele, arranca a cicatrização que ali está, arranca tudo, dói ou não? Dói. Cobriram Jesus depois de tirarem a sua roupa com uma capa de escarlata, uma capa vermelha, e colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos, que perfurou a sua cabeça. E o interessante é que aquela coroa não era um reconhecimento, mas era um deboche, porque Jesus era tido como rei, e agora eles estavam ali, Jesus com a capa vermelha, a pele dilacerada, uma coroa de espinhos na sua cabeça, e eles deram uma cana na mão de Jesus, e depois eles vão tomar a cana, e vão bater na cabeça de Jesus. Tem alguns estudiosos que dizem que urinaram em Jesus, escarneceram dele, riram dele. Olha o que fizeram com o nosso meigo Nazareno. Foi ofendido, injuriado. Por isso o profeta Isaías relata bem, dizendo: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele foi desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Esse é o Jesus que nós servimos, o Jesus que morreu, o Jesus que sofreu, mas é também o Jesus que não negou a cruz, não negou o sofrimento, por amor de mim e de ti. Esse é o Jesus de Isaías 53, que olhou para nós na nossa ignorância,
na nossa arrogância, na nossa prepotência, de passar um pensamento na nossa cabeça, dizendo que nós somos algo. Ele olhou para nós e Ele disse: eles estão pensando errado, mas eu vou salvá-los. Eles estão caminhando errado, mas eu vou abrir a porta para eles. Eu vou ensinar a eles que se eles têm paz é porque eu fui atribulado. Eu vou ensinar a eles que se eles têm cura é porque Ele me fez, o Senhor mesmo me fez enfermar. E se eles têm descanso é porque eu fui moído. Aleluia. Sua dor pode ser a redenção para alguém. Não pare. Quarto, Deus sempre levantará alguém para te ajudar. Versículo 32, a Bíblia diz que Simão Cirineu foi chamado e ajudou Jesus a carregar a cruz. Você não está sozinho na caminhada. Você não está sozinha nessa caminhada. O Senhor levantará alguém para te ajudar. O bom samaritano chegará, curará as tuas feridas, pagará a tua dívida e te levantará de novo. Quinto, e por último, para encerrarmos e ceiarmos, tem gente que te coloca na cruz e depois quer que você desça para provar alguma coisa. Oh, meu irmão, Jesus crucificado, Jesus sofrendo naquela cruz que Ele não merecia, que quem merecia essa cruz era eu e você. E os sacerdotes que crucificaram Jesus estão olhando para Ele e estão dizendo: se é o Filho de Deus, desce da cruz. Eles mandaram crucificar e depois queriam que Jesus provasse para eles. Provar o quê, meu irmão? Tem gente que faz isso conosco. Te coloca na cruz e depois quer que você desça para provar a opinião que eles deram a seu respeito. Mas eu te digo uma coisa: não largue a sua cruz. Não despreze a tua cruz. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa ser reconhecido no céu e não na terra. Não desça da cruz. Não aceite esse emprego onde vai te roubar da casa de Deus. Não entre nessa relação que vai te tirar da cruz. Não tome atitudes que vão te fazer descer. Não se indigne por causa de palavras. Não saia da cruz, porque ela é sua, ela é minha. Não saia de lá por causa da opinião de alguém. Esse alguém não te salva, esse alguém não te cura, ele não te renova e ele tampouco te batiza. Você não deve nada para ninguém, no sentido de salvação, a não ser para Cristo, porque foi naquela cruz que Jesus estava, e a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que o Senhor nos ensina aqui? Que quando nós estamos na cruz, evangelista Helder, a comunhão ela é restaurada de novo. Por isso Jesus disse de forma enfática: se alguém deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não desça dessa cruz, porque o véu se rasgará e a comunhão aumentará. Haverão experiências mais profundas. Quem não desce da cruz, vê o véu sendo rasgado, o bloqueio sendo tirado, a separação saindo e a comunhão aumentando, aleluia. Quem não desce da cruz, vê a terra tremer e as pedras fenderem, a escuridão vir, porque quando nós estamos na cruz, a natureza se revela e ela também é transformada. É na cruz que Ele nos transforma. É na cruz que nós renunciamos o eu, o meu desejo, a minha vontade, e revivemos para Cristo. Não desça dessa cruz. Só experimenta a ressurreição quem passa pela cruz. Não despreze a tua cruz, porque a Bíblia diz no versículo 57 do mesmo livro,
que quando Jesus ele diz está consumado, os sepulcros se abrem e pessoas começam a ressuscitar. E muitos dos santos foram conhecidos. Só há ressurreição quando você estiver na cruz. Você só terá áreas na sua vida transformadas quando você estiver na cruz. Essa questão emocional que você tanto foge, nunca dá certo com ninguém. Só vai dar certo se você suportar a cruz. Espera um pouquinho mais. Espera um pouco mais. Não desce ainda. Não entrega o ministério. Aleluia. Não pede o divórcio. Espera um pouco mais. Porque vai abrir a sepultura, meu querido. Vai sair para fora. Vai ter vida de novo. Vai ter um milagre que chegará. E é na cruz que se conhece o verdadeiro cristão. A multidão escolheu trair Jesus, mas eu e você podemos tomar a decisão de servi-lo. Porque é na cruz que o centurião olha para Jesus e diz verdadeiramente, este é o Filho de Deus. É na cruz que as pessoas vão ver Jesus em você. Não saia daí, espera um pouquinho mais. Fique de pé, por favor. Eu quero orar contigo. Essa cruz não é o seu fim. Você e eu precisamos parar de trair Jesus. Não podemos trocá-lo e não podemos rejeitar o seu caminho. O seu caminho é estreito, mas leva ao céu. O seu caminho é doloroso, mas leva à alegria da eternidade. Ele nos leva pelas sendas, pelas veredas da sua justiça, e nos guia às águas tranquilas, nos faz andar pelo vale de sombra e morte, mas certamente estará conosco. Não saia da cruz. É na cruz que os verdadeiros amigos são revelados, porque todos abandonaram, mas João, o apóstolo, e as mulheres estão ali, olhando para ele, não o deixam momento algum. É na cruz que nós somos revelados. É na cruz que ele nos transforma. Não podemos mais traí-lo, não podemos mais rejeitá-lo, não podemos mais negá-lo, não podemos mais virar as costas para ele. Pare de trair Jesus. Aleluia. Derebiachai andocorrocoxandaqui acabaia. Aracatola hasala mantai acabaia. Porque o Senhor levantará uma igreja fiel. O Senhor levantará o remanescente. O Senhor levantará os verdadeiros. O Senhor não levantará aqueles que desceram, aqueles que negaram, aqueles que viraram as costas. Mas o Senhor levantará os que permaneceram, os que suportaram, os que andaram conforme a sua vontade. Pare de trair Jesus. Pare de trair Jesus. Ouça a voz do Espírito Santo. Nessa noite Ele te chama. Nessa noite Ele te chama. Nessa noite Ele te chama. Volte ao caminho. Volte ao começo. Volte às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. O caminho do crente não é o caminho da traição, é o caminho da fidelidade. Quem quereis que vos solte? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? Nessa noite o Senhor te pergunta. Aracatoia saia nagabagai. Tem alguém que quer seguir Jesus? Levante as tuas mãos aos céus.
Levante as tuas mãos e comece a falar com Ele. Senhor, me perdoa. Tem gente aqui que tem que pedir perdão para alguém que está aqui no culto. É hoje, é agora, peça. Há um mover do Espírito Santo, há uma brisa suave que vem e te pergunta: o que você faz aí? Decida me servir, sai para fora. Tem gente aqui que vai fazer o concerto agora. Levante a sua voz em oração e diga: Senhor, eu não quero te negar, eu não quero te deixar, eu não quero te trair. Até hoje foi, mas a partir de hoje muda a minha história. Eu não posso, mas me dá graça. Pega na minha mão e me ajuda. A equipe de louvor vai se posicionar, os obreiros vão estar atentos, mas nós não vamos deixar de orar. Arakachora mamanagasta karabadagai. Labiaya sola shiantokona makaya. Anaya suka chore kalamama sunta gabai. Aramanchore kestokona mantakarabakai arabadagai. Por isso o Senhor tem colocado alguns na olaria e está amassando, está pisando, está espremendo, porque fará um vaso cheio da glória de Deus. Aracachando que a sal elevou. Você que fala em línguas, abra a tua boca. Estamos numa noite de Santa Ceia e estamos dizendo ao Senhor: eu não quero te trair, eu não quero te deixar, eu não quero te negar. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo e pedimos: estende a tua mão sobre nós, que o Senhor possa olhar para nós aqui nessa noite e encontrar em nós um coração que deseja te servir, um coração que deseja te amar, e não um coração como dessa multidão que te negou. Ajuda-nos, Espírito Santo, a caminharmos um pouco mais. Quantas multidões mais me negarão? Quantas multidões mais me entregarão? Eu olho para vós nessa noite. Eu olho para cada um de vós nessa noite e pergunto: quantas vezes mais terei que vir até ti e te fazer a mesma pergunta: Jesus ou Barrabás? Aracatau alabai arabagai. Porque se me escolheres, eu terei renovo e graça, mas se me rejeitares, eu não te abençoarei. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a te seguir. Em nome de Jesus. Danilo, no meio de muita tristeza, o Senhor traz alegria. No meio de muitas angústias, o Senhor traz consolo. No meio de muitas preocupações, Ele é a nossa paz. Por isso receba a graça do Espírito Santo. Muitos viraram as costas, mas se tu der aquele passo que eu pedi, eu te levantarei e tu serás uma voz. Alai achando corra cabadarai. E eu te levantarei como um adorador que influenciará muitos, e te darei canções, e te darei notas, e te darei melodias. Mas não desça da cruz, porque a glória se revelará sobre ti. Por isso o Senhor, Rodrigo, tem pisado, porque tem um ministério que te espera e está mais próximo do que tu imaginas. Por isso, Daniel, tem um manto sobre a tua casa. Em nome de Jesus Cristo, tem um manto sobre a tua casa, um manto profético. Cadê o Daniel? Presbítero Daniel,
Em nome de Jesus, tem um manto sobre a tua casa. A glória que eu derramei sobre o teu pai, sobre a tua mãe, as orações que a tua mãe fez. E disse Deus: usa os meus filhos, há um manto sobre ti. Araia Sanda aqui acabaia. Haverá uma unção nova, uma porção nova, porque o Senhor te vê, aleluia. Aracachau anabaia sadai. Aramantake assura kamandarabagaia. Em nome de Jesus Cristo, diga comigo: Senhor. Diga com vontade: Senhor, eu não quero descer da cruz. Senhor, eu não quero te trair. Me ajuda a ser fiel. Glória a Deus, aplauda o Senhor e dê o seu melhor glória.